E aí pessoal, tudo bem? Eu estou prestes a fazer um experimento aqui que deve virar um vídeo para o canal de Linux, mas para isso eu preciso instalar o Ubuntu Server num dispositivo, que está aqui atrás para ser mais específico. E como já faz um tempo que eu fiz o último vídeo a respeito de instalação de Ubuntu Server em todos os canais do Linux, acho que é uma boa oportunidade para a gente revisitar esse tópico. Por conta disso, então, juntos nós vamos instalar o Ubuntu Server num computador para você ver como funciona. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a ISO desse Ubuntu Server, acessa aí ubuntu.com, vai chegar até a parte de downloads aqui, tem as opções diversas que existem para o Ubuntu e a gente quer o Ubuntu Server especificamente. E aí depois a gente tem alguns downloads alternativos para arquiteturas alternativas, nesse caso é um computador x86, semelhante ao que você tem aí na sua casa, muito provavelmente. Aqui em Alternative Downloads você vai encontrar também as versões em torrent, se você preferir baixar, a versão em ARM e para outras arquiteturas de processador também. No caso a gente vai nesse botãozinho verde aqui que é a versão principal. Tá aqui então, ele deve entregar a ISO pra gente, não é uma imagem tão grande assim, cerca de 1.8 GB mais ou menos, essa versão mais completa, então agora a gente tem que aguardar o download acontecer. Enquanto isso, a gente pode preparar o nosso pendrive bootável. No caso aqui eu estou utilizando o Ventoy, eu já tenho um pendrive com ele. Recomendo que você utilize, mesmo que você utilize o Windows. Aqui tem uma versão para Windows também, a versão de Linux está aqui. Baixando aquele arquivo da versão para Linux, você deve ter uma pastinha mais ou menos igual essa depois que você extrair. Dentro dela você vai ter aqui o Ventoy GUI x86, esse aqui especificamente. Basta dar 2 cliques, digitar a sua senha. E aí apontar aqui o pendrive no qual você quer fazer a instalação do Ventoy. Eu não vou fazer esse processo, porque ele já está feito, o meu pendrive com o Ventoy já está aqui montado. E aí a parte interessante desse processo é que você só precisa copiar as ISOs que você quiser para dentro dessa pasta aqui, não precisa fazer aquele processo de flashing e tal que costumeiramente acontece com outros criadores de pendrives bootáveis. O download foi concluído, está aqui a ISO do meu Ubuntu Server, eu vou copiar ela aqui, colar dentro do meu pendrive com o Ventoy. Deve levar alguns instantes aqui para a cópia terminar, então é só a gente aguardar. Depois eu vou colocar esse pendrive aqui no computador que eu pretendo fazer a instalação. Beleza, a cópia foi concluída aqui, a gente pode ejetar esse pendrive e eu vou pegar ele para colocar no meu PC. Beleza, eu vou ter que entrar na BIOS aqui para fazer a modificação da ordem de boot especificamente, para ele poder bootar com esse pendrive que eu acabei de colocar, que é esse cidadão aqui. Esse computadorzinho estava rodando o pfSense antes, como a gente pode ver aqui nas informações para eu poder salvar tudo e sair F10, então agora que eu troquei, ele deve dar boot pelo Ventoy. Exato, tá aí o nosso Ubuntu Server, só dá Enter novamente. Agora começa o processo de instalação de fato. De certa forma é bem parecido com o Ubuntu, né? Mas a gente tem algumas diferenças assim, porque a finalidade é outra, não tem interface, aquela coisa toda. Uma segunda opção que a gente tem aqui é dar boot com esse kernel HWE, que seria o kernel com drivers backportados, né? Feitos backports de versões mais recentes do kernel Linux. Pode ser interessante para computadores mais novos. Também tem a opção de dar boot do próximo volume, que seria do próprio HD, do próprio SSD do computador, e o UEFI Firmware Settings vai te levar de volta para BIOS, basicamente. Então a gente vai na primeira opção. Você vai ter que esperar aí o sistema da boot mostrar esse monte de letrinha e tudo mais, mas ele deve conseguir fazer o boot normalmente. Essa aqui é a primeira tela que vocês vão ver depois que o Ubuntu Server der boot. Nessa seção a gente escolhe o idioma do sistema. Aqui você pode escolher o português, se você quiser, é só descer aqui e pressionar Enter, mas eu vou utilizar o inglês mesmo diretamente porque não é uma coisa que vai fazer muita diferença na instalação do Ubuntu Server, não é como se você fosse lidar com uma interface ou alguma coisa assim, mas é sua escolha, escolhe o que você achar melhor. Nessa seção aqui você tem uma opção interessante que é atualizar o próprio software do instalador, que é esse SUBKit aqui, que é do Ubuntu Server. A gente está rodando, como você pode ver ali na parte de cima, a versão 23.02.1 e está disponível a versão 23.04.2. Então se você quiser atualizar o instalador é só vir nessa primeira opção, senão você pode continuar sem atualizar. Provavelmente vai funcionar se você continuar sem atualizar, mas vou mostrar aqui como é que funcionaria esse tipo de coisa. É um update relativamente pequeno, ali ele está fazendo atualização de alguns snaps, do Snap Core mais especificamente, e a gente só precisa aguardar. Assim que ele terminou o update, ele já joga a gente para o instalador atualizado. Na próxima etapa, a gente vai selecionar o teclado, o layout do teclado que nós estamos utilizando.
Eu estou utilizando de fato um teclado em inglês também, então vou utilizar ele aqui, mas se você quiser, português também está disponível aqui embaixo. Português Brasil, inclusive, português de Portugal, enfim, como você achar melhor. Se você não tem certeza sobre qual o layout do seu teclado, é só vir até aqui em Identify Keyboard, dá um Enter e aí o processo do instalador vai te pedir algumas teclas para você digitar e ele vai tentar identificar qual layout você está utilizando. Então, eu vou pressionar aqui a letra U, por exemplo. Agora, ele está me pedindo para eu pressionar uma das seguintes teclas. Eu vou pressionar o W. Eu não tenho aquela outra tecla, mas eu tenho o Z. E ele está pedindo aqui se eu tenho esse caractere especificamente no meu teclado. E eu acredito que eu não tenho esse daí. Então, não. Eu não tenho o E também, não. Não tenho cedilha, porque é um teclado em inglês. Não tenho esse caractere também. Também não tenho esse aí. Enfim, você entendeu a lógica. Aspas duplas eu tenho. E aí ele basicamente selecionou inglês, que era o que estava antes, beleza? Então, só a única diferença é que ele mudou aqui com with that keys, mas tá tranquilo. Vou até deixar inglês aqui normal de novo. Depois é só clicar aqui em Done para a gente continuar. A próxima etapa é bem legal porque é uma coisa que não tinha há algum tempo atrás, que é a opção de você customizar um pouquinho a forma com que o Ubuntu Server vai funcionar, já que ele pode servir para propósitos bem diferentes. Esse padrão aqui com o xizinho, e você marca esse xizinho aqui com a barra de espaço, tá? Esse padrão aqui é o Ubuntu Server que talvez você já conheça ou que você já ouviu falar. Ele é o Ubuntu Server normal, sem modificações, nem nada de muito diferente. Você tem o Ubuntu Server Minimized, que é o minimizado aqui, que como está escrito embaixo, é uma versão que foi customizada para ter um footprint pequeno, né, de runtimes ali, num ambiente onde os humanos eles não vão se logar, tipo internet das coisas, você vai deixar o negócio rodando e não vai mexer nunca mais. É uma forma de você rodar o Ubuntu mais básico, digamos assim. E por último, a gente tem uma opção aqui que pode ser útil em alguns casos, quando você precisa, de repente, adicionar drivers proprietários ou alguma coisa assim. Pode ser que você queira utilizar o seu Ubuntu Server para fazer trabalhos com IA, aí você vai querer utilizar uma GPU NVIDIA ligada nesse servidor. Talvez você precise do driver da NVIDIA também, então é só marcar essa opção aqui. Se não for o caso, não é o meu caso agora, a gente pode simplesmente vir aqui em Done. Depois ele vai identificar as conexões de internet que você tem aqui com a rede que você tiver. Se você quiser customizar alguma coisa, só dá Enter, vem aqui e edita o endereço de IP, troca o DHCP de automático para manual e aí você coloca todos os dados que você quiser. A subnet, o endereço de IP, o gateway, os DNS e assim por diante, os domínios e tal. No caso, a gente vai utilizar o DHCP mesmo, né? Eu acho que ele ficou certinho aqui. E a gente dá um Done. Depois, se você está utilizando um proxy, você vai colocar o endereço dele aqui. De novo, eu não estou utilizando o proxy. Na próxima etapa, vai ser testado aqui quais são os mirrors com maior velocidade. Possivelmente, ele vai selecionar um mirror brasileiro aqui diretamente, mas vamos ver. Se você ver aqui, ele já está selecionando um BR, né? Isso aqui é uma linha de texto que você pode digitar. Então, se você quiser trocar para outro endereço, por exemplo, o original do Reino Unido, lá do Ubuntu, é só o archive.ubuntu.com. Mas se você colocar BR, possivelmente ele vai ter os updates um pouco mais rápidos. A gente pode vir aqui e dar um Done novamente. A próxima etapa seria para você customizar a instalação no seu disco. Por padrão, ele está utilizando esse dispositivo aqui. Eu estou gravando essa parte numa máquina virtual e não no PCzinho por questão de qualidade de vídeo mesmo, por poder mostrar para vocês. Mas eu coloquei um disco aqui de tamanho equivalente ao disco que eu tenho naquele computador, que são 32 GB apenas. Então aqui vai aparecer o seu disco ou os seus discos. Por padrão, ele vai utilizar o disco inteiro, apagando tudo e fazendo todas as configurações para você, utilizando LVM e também tendo a opção aqui, se você quiser, de fazer a criptografia desse disco utilizando o LUKS. Caso você queira fazer uma instalação customizada, basta marcar aqui o Custom Storage Layout e dar um Done, e essa aqui é a parte de customização avançada. Aqui você vai ter os seus dispositivos definidos, no meu caso está com o espaço completamente livre, eu vou dar um Enter aqui, vou adicionar uma partição GPT, aí eu posso dizer aqui em cima qual vai ser o tamanho dessa partição, o que ela vai ser, enfim. Nesse caso aqui vamos colocar uns 600 MB, pode deixar ext4 mesmo, eu vou dizer que esse aqui é o /boot, vamos criar, depois vamos criar mais uma partição aqui. Na verdade eu digitei de forma errada aqui, deixa eu dar um unmount, vou precisar excluir ela daqui, deleta a partição. Bom que agora você já sabe também como funciona. Tem que colocar de uma forma diferente, né? Você tem que colocar aqui, ó,
500 ou 600M e aqui vai ser o /boot create. Perfeito, agora sim eu tenho a minha unidade aqui livre para criar o restante, que também vai ter o tamanho máximo que ela tem e vai estar montado diretamente no barra, mas veja que você pode selecionar outros diretórios para fazer a montagem de partições de uma forma diferente. Às vezes você tem vários discos e quer colocar o /var lá, de repente você está rodando Docker, quer fazer os backups em separado e daí você vai deixar lá no /var /docker, por exemplo, em uma outra partição, pode ser uma opção também, o /usr. Depende da aplicação que você está trazendo. Claro, você tem outras opções de file system também. Apesar do XC4 ser o padrão, você pode rodar BTRFS com Ubuntu, você pode rodar XFS com Ubuntu Server também, além do LVM, mas aí é lá no modo automatizado. Então vou aqui no Create e repara que eu tenho uma partição aqui em cima de 31 GB e pouquinho e uma de 600 que é o meu /boot. Beleza, a gente vai dar um done agora e ele vai pedir confirmação se eu quero continuar esse processo. Vamos continuar então. Agora a gente define aqui quais são os nossos usuários. Primeiro, o meu nome de usuário vai ser GeoLinux, o nome do meu servidor vai ser Ubuntu Server, por exemplo. Agora o username especificamente. GeoLinux de novo, a senha vai ser essa super básica aqui, você pode colocar uma mais forte, obviamente, dando mais uma vez. E aqui você tem algumas opções legais, mas talvez seja mais interessante para um ambiente de produção mesmo, se for necessário, porque o Ubuntu Pro é um serviço pago que você pode ativar, que vai aumentar o suporte desse Ubuntu Server até 2032. É bastante tempo. A gente já tem um vídeo a respeito do Ubuntu Pro no canal de GeoLinux, então confere lá se você tem alguma dúvida, mas a gente vai deixar marcado aqui o Skip for Now, que já vem por padrão inclusive marcado. Na próxima etapa, isso aqui é opcional de novo, mas eu acho que é útil, dependendo do que você for fazer, que é deixar o OpenSSH Server instalado. Também tem vídeo a respeito disso no canal de GeoLinux, e no GeoLinux Labs eu acho que tem também um material a respeito do OpenSSH Server, que basicamente permite que você faça acesso remoto via SSH no seu servidor, algo que pode ser útil. Se você já tem uma chave SSH no GitHub ou no Launchpad, provavelmente uma chave aí que você vai utilizar nos seus servidores para controle, você pode importar diretamente daqui só colocando o username e tal, fazendo a autenticação. Mas não é o meu caso, então vou deixar só assim. Done. E aí na próxima etapa você tem uma série de aplicações que você já pode instalar se você quiser, algumas bem legais, a maior parte delas em Snap, até se eu não me engano. Então se você precisa de Docker, tem Docker aqui, óbvio, você pode instalar depois tudo que você quiser, né? Você tem o Wecom, você tem o Nextcloud, o MicroK8s aqui também está disponível, Google Cloud SDK, o cliente aqui da AWS, enfim, tem bastante coisa, você pode escolher o que você achar interessante de adicionar, se quiser até o PowerShell está por aqui. O Live Patch da Canonical pode ser útil para um servidor. Eu não vou marcar nenhuma dessas opções porque eu não quero instalar nada, mas é isso, a gente dá um done e aqui o processo de instalação começa a acontecer. Não tem muito o que você fazer agora, é só aguardar. Como você pode ver na mensagem que aparece no laranja ali em cima, está escrito Install Complete, ou seja, o instalador terminou, e você vai ver aqui embaixo a opção de Reboot Now. Se essa opção aparecer, significa que a instalação foi concluída com sucesso. A gente pode reiniciar aqui. Depois da inicialização, aqui a tela de login vai aparecer, onde a gente vai digitar o nosso usuário e senha, aquele que a gente definiu na instalação. A gente vai acertar o nosso login e nossa senha, aí funciona. E aí o Ubuntu Server dá esse geral aqui, basicamente, das funções que ele está tendo, o uso de espaço em disco que ele está fazendo, o uso de memória, o uso de processos, enfim, o endereço de IP que ele está utilizando. E aqui você tem o seu Ubuntu Server como você sempre teria, pode valer a pena fazer um update, apesar de que o próprio instalador faz esse update aí para você. Como você viu antes, o Docker podia ser instalado diretamente lá pelo instalador, mas nada impede que você faça agora. Tem alguns pacotes aí para atualizar também, então um apt upgrade poderia ser bem-vindo nesse caso também. Não vou fazer isso agora, e para instalar o Docker ali a gente poderia fazer a instalação do Docker I/O desse jeito. Eu acho que por padrão ele não adiciona o seu usuário ao grupo do Docker, então você teria que fazer isso depois para poder rodar ele sem o sudo. Mas aqui só para demonstrar, ó, ele está rodando normalmente. Então essa daqui, galera, é a instalação do Ubuntu Server.
O Ubuntu Server pode ser a base para muitos projetos que você tem aí, quem sabe é um sistema operacional muito legal para você utilizar nos servidores. E aqui ao lado está aparecendo um vídeo de um projeto bem legal que você pode fazer com o seu Ubuntu Server. A gente se vê na próxima. Falou!